Olá a todos, eu me chamo Leandro Lopes, sou graduando em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará e vamos falar um pouco sobre discursos de ódio. Percebemos que os avanços da tecnologia nos proporcionou a chamada era digital e nos deu diversas facilidades, dentre elas a possibilidade de se reunir de forma virtual, como agora estamos fazendo. Porém, um ponto muito forte dessa chamada era da informação é a possibilidade de podermos, pelo menos aqueles que têm acesso à rede, expressar opinião em qualquer assunto. Isso abre o debate para uma questão sensível, que é a liberdade de expressão. Para muitos, esse direito, a liberdade de expressão, é o direito de, muitas vezes irresponsavelmente, proferir pensamentos sem se importar a quem vai ofender ou magoar. Os discursos de ódio. Esse assunto é tão presente, não só no Brasil, mas também no mundo, que, de acordo com a notícia recente, os gigantes da internet, o Facebook, o Twitter e o YouTube, estabeleceram pela primeira vez uma série de diretrizes para identificar e abolir os discursos de ódio. Lógico, nesse sentido, a pergunta inicial que tem que se fazer é: o que é discurso de ódio? Como podemos identificar esse discurso de ódio? Para responder essa pergunta, eu peço à colega Vitória Domingues que fale para a gente. Olá, pessoal, me chamo Vitória e antes de chegarmos a uma definição de discurso de ódio, é necessário compreendermos que, embora tenhamos a liberdade em vista, essa liberdade é reconhecida pelo Estado, a mesma não pode ser exercida de forma ilimitada, pois apresenta limites quanto ao seu exercício, ou seja, a proibição e a obrigação quando objeto de lei é que vão constituir os limites ao exercício dessa liberdade. Então, dessa forma a gente nos deparamos então com a liberdade de pensamento, que segundo Colliard é considerada como uma liberdade primária, da qual as outras liberdades são derivadas. A partir do momento que essa liberdade de pensamento repercute em si um discurso de ódio, manifesto, Jeremy Aldrin ele vai afirmar que isso passa a gerar efeitos nocivos que poderão perdurar no tempo de acordo com o veículo de transmissão utilizado. Dessa forma, a gente pode chegar aí à definição de discurso de ódio, né? O que seria discurso de ódio? São expressões do pensamento que desqualificam, humilham e inferiorizam indivíduos ou grupos sociais, com o objetivo de propagar discriminação desrespeitosa para com todo aquele que possa ser considerado diferente, quer em razão da sua etnia, orientação sexual, condição econômica ou gênero, para promover a exclusão social. Então, segundo Silveira, percebe-se também que mesmo que o indivíduo seja referido nesse discurso, haverá também uma violência destinada ao segmento social a qual esse indivíduo pertence, na sua integralidade. Um dano que não é divisível e que é difuso em sua abrangência. É possível a gente também observar que essa discriminação indica também não apenas uma diferença, mas também uma assimetria entre duas posições, uma supostamente superior daquela que expressa o ódio e outra inferior daquele contra a qual a rejeição é dirigida. Então, o objetivo pretendido é humilhar para amedrontar e intimidar pessoas ou grupos sociais, evidenciando que, por suas características específicas, estas não são dignas da mesma participação política. Eu percebi ali no canto o João André meio que cibulindo na cadeira. João, você gostaria de complementar alguma coisa sobre o conceito de discurso de ódio? Bem, Leandro, eu estava pensando aqui, diante do que a Vitória falou, sobre os aspectos jurídicos relacionados aos discursos de ódio. Será que existe alguma previsão de punição para aqueles que o praticam? Será que já existe um conceito jurídico de discurso de ódio? E o que eu tenho a acrescentar aqui é que a problemática do discurso de ódio possui íntima relação com as discussões acerca do alcance da liberdade de expressão. No Brasil, a liberdade de expressão está prevista no inciso 4º do artigo 5º da Constituição, que diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Diante dessa expressão,
já podemos concluir algumas coisas. Primeiro, que somos livres para manifestar todos os nossos pensamentos, ou seja, não existe nenhuma restrição de que eu exteriorize o que penso. Em segundo lugar, para que eu possa ser livre de manifestar o que penso, o texto constitucional estipula um requisito: que eu não manifeste meu pensamento de forma anônima. Ora, Leandro, existe um ditado no direito que diz: o seu direito acaba onde começa o dos outros. Dessa forma, se o meu pensamento manifestado de alguma forma ferir algum direito de outra pessoa, eu devo ser chamado para responder por isso. Não existe liberdade de expressão absoluta, em que eu possa pôr para fora tudo o que penso sobre tudo ou todos, possivelmente ferindo outras pessoas ou instituições, e ficar incólume. O que ocorre no discurso de ódio é justamente uma deturpação do direito de liberdade de expressão. Se, por um lado, normalmente são exteriorizados de forma anônima, já se confiando que o anonimato vai impossibilitar uma possível punição, por outro, quando identificados, são acolhidos por uma parcela da sociedade que também pensa daquela mesma forma, o que parece dar um falso caráter de normalidade a esse discurso. É um debate complexo, que deve ser enfrentado inclusive em suas diferentes dimensões, e não somente a jurídica, e que nosso país ainda está apenas engatilhando, mas que precisa urgentemente de uma solução diante dos diversos e perversos prejuízos causados à sociedade. A gente percebe que realmente não é um assunto simples, e com certeza não vamos esgotar nesse encontro. O discurso de ódio ele tem consequências tanto para os indivíduos quanto para a sociedade de um modo geral, reverberando muitas vezes em todos os setores. João Vitor, como é que você percebe que o discurso de ódio se reflete na sociedade de um modo geral? Então, Leandro, sobre essa questão, os discursos de ódio estão bastante atrelados à construção da imagem do nós contra eles, na qual o nós se caracterizaria por todos os indivíduos que seguem um determinado padrão de conduta, têm certas características físicas e que possuem certos valores, sempre classificados como o correto, enquanto que o eles seria o diferente, aquilo que é uma ameaça ao estilo de vida do nós. O discurso de ódio seria, então, uma forma de legitimação dos diversos tipos de violência direcionados à eliminação daqueles que são diferentes. Podendo citar como exemplo as obras de Martim Barrow, que caracterizam como a ditadura em El Salvador utilizava-se de discursos mentirosos e da fomentação do medo como uma forma de reprimir as dissidências. A obra Máscara, de Grada Quilomba, também fornece um bom exemplo do discurso ideológico de dominação, descrevendo a forma como os colonizadores criavam a imagem do escravo como um ser violento e inumano, que era uma potencial ameaça aos seus senhores, e assim legitimavam seu controle. Em exemplos mais recentes, podemos citar as falas de autoridades estadunidenses que classificaram os movimentos por igualdade racial como terroristas, ao mesmo tempo que justificam a violência de grupos supremacistas brancos como uma forma de legítima defesa. Da mesma maneira, no Brasil, é bastante comum o uso de discurso de ódio como uma forma de eliminar debates sobre questões sociais, a exemplo da luta contra a chamada ideologia de gênero, como uma forma de reprimir o questionamento de padrões normativos de gênero. No fim, o discurso de ódio serve como uma ferramenta de exclusão e que, ao mesmo tempo, instiga diversos setores da sociedade a se unirem contra esse suposto inimigo comum, uma clara forma de destruição da alteridade. Daniel, e para a pessoa, os discursos de ódio têm alguma consequência direta ou indireta para o sujeito? Então, falar sobre os efeitos do discurso de ódio no indivíduo. Baseia um pouco na teoria de Martim Barrow, que fala que as violências sociais, assim como o discurso de ódio, podem ter diversos efeitos em todos os envolvidos, tanto nos executores do discurso, quanto nas pessoas que são alvo dele, mas também nas pessoas que estão simplesmente ao redor, assistindo, os espectadores. Um dos efeitos que o discurso de ódio pode ter nas pessoas que o executam é a naturalização da situação. Elas podem achar que é algo normal de se fazer. Isso ocorre através da desumanização das pessoas que são alvo do discurso de ódio. Elas podem achar que elas são menos merecedores de respeito, menos humanos. Pode ocorrer também, nos executores, a distanciação emocional das pessoas que são alvo, uma diminuição de empatia.
Já nessas pessoas que são alvo do discurso de ódio, pode ocorrer tanto um efeito de passividade, né, que elas não reagem ao discurso de ódio, elas podem até contribuir para a manutenção dessa situação, e pode ocorrer também uma resposta violenta, né, que elas tentam revidar e acabam causando mais violência e geralmente só piora a situação. E nos espectadores do discurso de ódio pode ocorrer qualquer um dessas situações. Eles podem tanto ter a naturalização da situação, podem também ter um distanciamento emocional, assim como sofrerem a passividade ou quererem reagir de forma violenta. É importante também ressaltar que uma situação como o discurso de ódio, se ocorrer de forma constante, né, e repetitiva, pode causar uma severa deterioração da saúde mental de todos os envolvidos, tanto dos executores quanto das pessoas que são alvo, assim como também dos espectadores. Vê-se a amplitude e importância do assunto. Mas e a psicologia? Os aspectos éticos. Como é que a psicologia se posiciona em relação a esses discursos de ódio? E o profissional da psicologia, o psicólogo e a psicóloga, como é que eles devem se comportar? Como é que deve ser o posicionamento diante disso? Dona Ivoneide, como é que a senhora percebe tudo isso? Bem, nós podemos definir a ética como um conjunto de valores e princípios que norteiam nossa vivência em sociedade. Também pode ser visto como o zelo que devemos ter com a convivência coletiva e está intrinsecamente ligado à psicologia. Eu percebo, acerca dos discursos de ódio, onde são abordados os mais diversos tipos de discriminação e preconceito, que a ética, ou seja, o zelo para com o outro, foi totalmente esquecido. E cabe à psicologia, como ramo do conhecimento, impor resistência a tais práticas. Quanto ao posicionamento do psicólogo, além de sua formação, ele conta com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, que é constituído por valores tais como os constantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, valores socioculturais que refletem a realidade do nosso país e de valores que estruturam a profissão. O Código de Ética não trata apenas de normas que devem ser seguidas, mas também de levar o psicólogo ao exercício da autorreflexão e assim perceber a relevância do seu trabalho, como também o seu lugar na sociedade. O artigo 2º, a linha A do referido código, veda ao profissional psicólogo ser conivente com atos de preconceito e discriminação. Portanto, eu entendo que nesses casos, no âmbito do seu trabalho, cabe ao mesmo avaliar e refletir sobre o comportamento do seu cliente e daí decidir o melhor posicionamento sobre a questão, tendo sempre como parâmetro o Código de Ética do profissional psicólogo, além de consultas que podem ser feitas ao Conselho Regional de Psicologia. Pessoal, como a gente já disse algumas vezes, não é um assunto simples. Mas eu particularmente acredito que se ficarmos só no debate, então a gente vai realmente crescer, mas fica faltando alguma coisa. Então eu acho que o interessante é propor alguma forma de solução. Como que se poderia resolver, diminuir, de alguma forma trabalhar para acabar com os discursos de ódio? Alguém gostaria de falar? Bom, como já exposto, discursos de ódio são aqueles proferidos aos sujeitos cujo objetivo é ofender, discriminar, agredir, excluir grupos ou pessoas vulneráveis devido às diferenças de pensamento, ao gênero, à cor, à etnia, à religião ou à orientação sexual, por exemplo. Tal conduta repercute de forma negativa na sociedade, uma vez que caracteriza uma forma de violência e pode gerar consequências graves. Uma das consequências dos discursos de ódio na atualidade são as fake news, ou notícias falsas. Os meios onde mais circulam discursos de ódio são as mídias e as redes sociais. Nesses ambientes, assegurados por uma ideia de anonimato e de impunidade, é comum encontrar pessoas que agridem com xingamentos e que produzem falas permeadas de ofensas e de outros aspectos que torna clara a violação da integridade moral do sujeito agredido. Nesse contexto,
Michael Rosenfeld, que é um professor e autor americano, pauta 2 aspectos dos discursos de ódio que eu acho interessantes de pontuar aqui. São eles: o discurso de ódio na forma e o discurso de ódio na substância. Segundo ele, as falas que denotam claramente insultos, xingamentos, agressões verbais, por exemplo, são discursos de ódio na forma. Já aqueles que não possuem claramente insultos ou xingamentos, mas que contêm uma ideia que remete a uma forma de preconceito, como por exemplo, a negação do racismo na sociedade ou a minimização do estupro, se classificam como discursos de ódio na substância. Essa última classificação significa que os discursos de ódio podem se disfarçar sob discursos muito conservadores ou falas muito bem articuladas, por exemplo, e podem ser mais facilmente propagados sem que haja uma verdadeira punição, ou muito pelo contrário, podem até ser facilmente popularizados. Podemos esclarecer esse fato ao tomar como exemplo as mídias sensacionalistas. Ou podemos pensar também em quando figuras políticas que ocupam grandes cargos proferem falas racistas, machistas, homofóbicas e, ao invés de serem punidas, alcançam muitas camadas da sociedade, fomentando também a intolerância. Quando falamos em discurso de ódio, podemos relacioná-lo também à produção de medo, à estereotipação de determinadas características. Como discurso incitado a partir da vulnerabilidade de determinados sujeitos, há a produção da negação para com esse sujeito, da indiferença, da violência, recaindo mais facilmente. Isso também se caracteriza como uma consequência, pois à medida em que discursos negativos vão se popularizando, também cresce a ilusão da superioridade de um ser sobre outro, a ilusão de que uma vida vale e outra não, acentuando as desigualdades abismais já existentes. A nossa Constituição nos garante a livre expressão e o direito de ser. Porém, os discursos de ódio violam esse próprio direito e medidas precisam ser tomadas para combater esse tipo de violência. É preciso nos atentar às ideias que estão sendo expostas na internet e aos discursos que repercutem com muita rapidez. Precisamos também fazer com que os direitos de expressão sejam garantidos, mas sem que outros sejam violados. Garantir também que as medidas protetivas à violação do sujeito, acionando medidas judiciais ou outras cabíveis, sempre que algo com as características do discurso de ódio seja percebido. Nesse sentido, a psicologia deve garantir a integridade do sujeito, combatendo qualquer forma de expressão que prejudique determinado grupo classificado como vulnerável, sem cair em discursos normativos e mantendo uma postura clara de oposição a qualquer forma de intolerância ou de preconceito. É preciso estar atento também às formas como esses discursos se apresentam em cada caso. Promover ações nas comunidades, tanto físicas como também virtuais, de forma a alcançar mais pessoas e agir para o enfraquecimento do discurso de ódio. Assim, garantindo direitos e promovendo também saúde.